acredite numa coisa, esse ano nós iremos acelerar, amém? Eu acredito que hoje somente é um desfecho do que o Senhor vai fazer até os próximos cultos radicais livres. Nós iremos até lá atrás, amém? Então esse tapume ali, ele vai ficar momentaneamente nesse local. Eu acredito que o Senhor, ele vai alargar as nossas fronteiras, amém? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com você, uma vida com propósito. Quantos querem viver uma vida com propósito, amém? Quero que nesse momento você feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Eu quero colocar a vida de cada um dos jovens aqui presente em Tuas mãos. Eu quero pedir para que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar cada coração, trazendo luz, revelação. Que eles tenham, Senhor, sensibilidade ao propósito do Senhor. Eu quero declarar que nessa noite, enquanto a Tua palavra for ministrada, alguns irmãos terão revelação do chamado de Deus. Alguns aqui, Senhor, responderão e começarão a liderar células. Eu quero declarar que nessa noite, Senhor, líderes serão levantados aqui, novos discipuladores. Eu quero declarar também, Senhor, pessoas que estão aqui e estavam de alguma maneira afastadas, elas irão retornar, porque nós cremos que o Senhor nos chamou com um propósito. E nessa noite nos abrimos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se você tem, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Provérbios 16, 4. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Essa versão aqui que eu coloquei é a versão King James. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele criou tudo com um propósito definido. Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Se Deus, Ele criou tudo com um propósito, e nós fomos criados pelo Senhor, significa que o Senhor nos criou com um propósito, amém? Se Deus criou tudo com um propósito e nós somos criados pelo Senhor, Ele nos criou com um propósito. Só que existe, irmãos, um significado claro para propósito, que é realizar plano, alcançar alguma coisa, algum desígnio. Esse é o significado de propósito. E você precisa ter sensibilidade, principalmente, ao propósito que Deus, Ele colocou estabelecido sobre a sua vida. Por que existem muitas pessoas que ainda enfrentam uma coisa chamada, principalmente no século 21, crise existencial? Porque elas ainda não tiveram o quê? Revelação do propósito. Quem não tem revelação do propósito está sempre confuso. Pessoas que têm revelação do propósito, até na hora dela acordar, ela já tem sensibilidade que Deus chamou ela para fazer algo específico. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos ir no exemplo. Um ventilador. Principalmente quem é carioca sabe muito bem o que é um ventilador. Um ventilador, ele foi criado com um propósito. O objetivo do ventilador, o propósito dele é somente um: ventilar, refrescar. Agora vamos aqui, vou fazer uma analogia. Digamos que eu pegasse o ventilador nessa noite e eu fizesse o ventilador de microfone. Eu atingiria o propósito do ventilador? Não, porque o ventilador, ele foi criado com um propósito. Preste atenção no que eu quero te dizer. Quando você não entende o propósito, você vive uma vida de confusão. Você precisa entender o propósito. Se você não entender o propósito, você vai viver insatisfeito. E a palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10: porque somos criação de Deus. É o que diz. Somos criação de Deus. Alguém criou o ventilador. Se alguém criou, significa que o ventilador, ele tem um propósito. Se Deus nos criou, significa que Ele nos criou para um propósito. É simples. É bem básico você pensar dessa maneira. Só que qual o problema, irmãos? Muitas pessoas ficam ainda pensando assim: ah, eu não sei por que eu existo. Fica com aquela síndrome de filósofo também, né? Por que eu existo? De onde vim? Para onde vou? Filho, se você está em Cristo, Ele já te inseriu em um propósito. Você só precisa entender isso. Muitas pessoas no século 21 vivem com isso, crise existencial, porque não entendem. Ficam de um lado para o outro pensando assim: ah, não, mas isso faz parte da vida. Tem gente que pensa que a vida é comer, beber, dormir, um dia se casar, constituir família. Isso são processos. E dentro desses processos, você tem que reconhecer e ter percepção do propósito. Somente.
Se você tiver a percepção do propósito, preste atenção no que eu vou te dizer. Não vou falar para você que não vai ter luta, eu não vou falar para você que a vida vai ser um mar de rosas, mas preste atenção. No dia que você entende o propósito, você lembra que você está inserido em Cristo. E se você está inserido em Cristo, todas as coisas você já foi construído mais que vencedor. Nós fomos chamados para um propósito específico. E nessa noite, eu quero te mostrar algumas chaves espirituais. A primeira chave para compreendermos o propósito de Deus é que nós precisamos ter um coração voltado para as coisas celestiais. Fale comigo, eu preciso ter um coração voltado para as coisas celestiais. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A palavra de Deus não está falando para tu buscar o que é de cima, não é para ir para, entenda aqui, não é para ir para um local alto, não, é para você olhar para as coisas celestiais. Entenda uma coisa, buscai as coisas que são de cima. Olha agora, onde Cristo está sentado à direita de Deus, afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Há uma diferença clara, existem coisas que são da terra, existem coisas que são celestiais. Vou dar um exemplo bem básico. Quando você é usado como instrumento de Deus para que uma vida seja salva, passe pelo encontro, aceite Jesus na sua célula, isso é algo celestial, é algo celestial. Você vai receber uma recompensa na terra, mas a sua maior recompensa vai ser nos céus. Amém, irmãos? Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas são mais preocupadas com as coisas da terra do que nas de cima. Eu vou te mostrar hoje isso. O apóstolo Paulo nos falou só isso. O Senhor Jesus também falou, Mateus 6, 19 e 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a... De novo você vê, Paulo falou sobre terra e falou sobre céu, e Jesus falou das mesmas coisas. Ele falou sobre a terra e ele falou sobre o céu. Irmãos, radicais livres foram criados para viver com as coisas celestiais. Amém, irmãos? Amém? O Espírito vai te sacudir nessa noite, eu não estou nem muito preocupado, preste atenção. Jesus, ele deixou claro isso. Você não pode acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Olha agora, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então, há uma diferença entre as coisas que são da terra e as coisas que são do céu. Existem coisas que são momentâneas, irmãos. E eu falo para você, você deveria ser mais preocupado com a sua vida espiritual, porque é isso que vai te dar uma recompensa no céu. Não estou querendo dizer aqui que você não tenha que se preocupar, por exemplo, em ter um carro, em prosperar. Isso são processos, mas isso não pode tomar posse no seu coração. O seu coração tem que ser um coração devotado às coisas celestiais. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Se vocês morreram de fato com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são terrenas. As coisas terrenas, a traça vai corroer, o tempo vai levar, porque são terrenas. Não adianta ter o melhor tênis, o melhor carro, porque no dia que você entrar no caixão, a condição que você entrou no caixão vai ditar a sua vida lá no reino dos céus. Tem muitas pessoas que são preocupadas com muitas coisas. Não, é porque é isso, eu tenho milhões e trilhões. No dia que você entra no caixão, a sua conta bancária não quer dizer nada. Está entendendo isso? Por quê? Esse dia o que vai ser levado em consideração é aquilo que você fez na sua vida em relação ao propósito de Deus. O que você fez com a única vida que você tinha? Nós não cremos em reencarnação. Eu creio que eu só tenho uma vida, e a maneira que eu vou vivê-la vai fazer com que eu reine com Cristo na eternidade. Eu vou te mostrar através de dados isso. Você sabia que o Brasil é o terceiro país no ranking mundial em uso de redes sociais? O Brasil é o terceiro país mundialmente, 3 horas e 42 minutos passando no celular, em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas todas. E você sabe que no Instagram tem essa aplicação, né? Você clica lá, atividades, aí vai aparecer lá quantas horas você ficou no Instagram. Não precisa ficar olhando agora, olhe depois. E eu também não estou falando isso para te acusar, acredite. Eu estou falando isso porque você tem que ter horas contadas no reino dos céus.
chegar naquele grande dia, o Senhor falar assim: você investiu muito na sua vida de oração, você investiu muito nas pessoas. Enquanto muitos estavam lá preocupados lá com dancinha, você estava preocupado com outras coisas. Irmãos, é verdade, não é? Tem gente que está dançando. Eu ia falar uma coisa aqui, só que vamos chamar de legalista. Mas você entende isso aqui? 3 horas e 42 minutos. Obreiro, por que você está falando isso? Não estou falando que é pecado você ficar no Instagram, mas a maneira que você utiliza o seu Instagram fala muito a seu respeito. A maneira como você faz, tem gente que fala assim: não, porque eu olho o Instagram do irmão, da irmã, só tem coisa de igreja. A boca fala do que está cheio o coração. Você consegue entender? Se você viver a vida da igreja, amar Jesus, você só vai reproduzir aquilo que você tem no seu coração. Isso é fato. Consegue entender? Então, tem até uma charge, né? 2 irmãos eles estavam. Se você nunca viu, e tem a Netflix no caso, coloca lá, o dilema das redes sociais. Alguém já viu no Netflix, o dilema das redes sociais? Depois que eu vi, irmãos, isso daí, a minha vida em relação a Facebook, Instagram mudou. Um irmão falando para a irmã assim: não, você deve ter umas 4 horas aí mexendo no telefone. A irmã foi e mostrou, tinha acho que uns 3 horas e meia. Aí ela falou: agora deixa eu ver o seu. O rapaz tinha 5 horas no Instagram. 5 horas. A família pegou, a mãe, né? A mãe e o pai definiram: a partir do momento do almoço, a gente vai pegar o celular, vai colocar dentro de uma caixa e vamos trancar. Eles fizeram isso. Quem viu sabe que é verdade. Fechou. Só que o rapaz, ele estava em abstinência. À noite, na madrugada, ele foi lá, ele deu um jeito de quebrar a caixa para pegar o telefone. Então, vou falar para você uma coisa que não é uma novidade. Tem gente que não é viciada em drogas, mas é viciado nessas coisas. Não consegue ficar em abstinência, minha mão coçando. Vai coçar a mão para ler a Bíblia. Vai coçar aqui, que nem gente assim: o WhatsApp caiu, nada para fazer. Não tem Bíblia em casa, não? Não tem Bíblia, não ora, não sabe o que é vida de oração? Que não adianta nada, irmão. O WhatsApp pode cair, Instagram pode cair, o que não pode cair é a sua vida. É a sua vida com Deus que não pode cair. Se isso vai cair, estou pouco me lixando. Entendeu? Os vídeos estão lá de pregação, amém, glória a Deus, aleluia. Mas olha só, você precisa entender que a sua vida, ela não pode ser uma vida superficial. Aqui eu estou falando de uma coisa que é terrena. Olha aqui, distrações na atualidade. Você sabia disso aqui? Quando entramos no período da pandemia, em março de 2020, especificamente o Brasil, um dos sites de pornografia, ele liberou de maneira gratuita 100% do pacote. Aumentou em 39,2% o número de usuários, para uma coisa que é depravada, para uma coisa que é caída. Tinha gente que falou assim: liberou, vou ficar vendo. Você vê que Satanás, ele também é estratégico. Viu que todo mundo estava em casa, está em casa, não pode sair, libera tudo, deixa o pessoal ver. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque o diabo não está brincando. Eu também não vou brincar com a minha vida. Eu só tenho uma vida, e a maneira que eu vou vivê-la vai falar muito a meu respeito lá no reino dos céus. E você precisa entender isso. Se você quer de fato viver uma vida com propósito, seja menos apegado às coisas da terra e mais apegado às coisas do céu. Pega lá, faz um devocional. Esses dias eu vi um irmão lá fazendo um devocional, não estava nem fazendo célula, fazendo um devocional, lendo a palavra com a Bíblia com a célula dele. Além do dia da reunião, estava lá pregando a palavra para a célula dele. Está certo, está certo. Enquanto muitas pessoas estão investindo em outras coisas, aonde que você investe e coloca o seu coração, vai falar sobre a sua recompensa no reino dos céus. E você precisa entender isso. Hoje nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Precisamos entender que esse vício torna a vida de uma maneira fútil, banal. Essa praga que é, né? A gente tinha que fazer mesmo uma campanha pelo fim de todos os sites pornográficos. O fim, extermínio, porque muita gente começou a ter uma mente caída por causa disso. Se você entender dessa maneira, preste atenção no que eu vou te falar, até a maneira de você se relacionar com as pessoas vai mudar. E hoje eu estou aqui para falar para você: viva uma vida com propósito, entenda qual o propósito. Eu não estou querendo dizer para você, e eu nem coloquei esses dados aqui, você sabia que streaming
Netflix, Prime Video. O Brasil também é terceiro lugar no mundo. Deus me livre, eu não quero esse terceiro lugar não. Eu quero o primeiro lugar em leitura da palavra. O povo que mais ora no mundo, brasileiro, carioca. Amém, irmãos? Essas coisas que são boas, amém? Chega de ficar lá em 10º lugar, em ranking de pobreza. Deus me livre, ranking de prosperidade, favor de Deus. Se você entender isso, a sua vida vai deslanchar no ano de 2022. Então, preste atenção que eu tenho uma profecia específica para a sua vida. 2022, escreva isso. 2022 vai ser o ano que você mais vai crescer na revelação da palavra. Não é porque eu estou falando, é porque você está entendendo um propósito. Eu vou investir naquilo que é eterno. Tem coisas que são passageiras. Irmãos, caixão não tem gaveta. Não tem. Você só vai levar dessa vida aquilo que você fez em relação ao reino dos céus. Não adianta você chegar lá naquele dia, falar para o médico assim: por favor, tome cuidado com essa gravata, ela custou R$200. Vai adiantar em quê? R$200 no caixão? Nada. Tome cuidado com esse meu tênis da Nike aqui, eu comprei mês passado. Nada, vai adiantar em nada. A maneira como você investe na sua vida fala muito a seu respeito. Em segundo lugar, precisamos entender qual foi a mensagem que Jesus nos deixou. Olha o que diz Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Amém. Qual foi a mensagem que Jesus nos deixou, irmãos? Ide. É você ir. Só que o ide, ele não é relativo. E o ide também não é limitado. Só que qual a questão no século 21? Uma geração que é fast food, uma geração que é muito acomodada, infelizmente. Deus nos livre disso. É uma geração que não consegue ir nem na esquina pegar a palavra. Ela quer ir nos Estados Unidos da América, né, Flórida, não sei o que, mas não consegue ir na esquina pregar. Não, é porque eu vou em tantos lugares. Irmão, tenha disposição para no seu trabalho abrir a boca. Ah, não pode, lá é vetado falar sobre Jesus. Vai no banheiro e fala assim, ó: Jesus te ama, e sai. Ninguém vai ver. Chega lá rapidinho: Jesus te ama. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ter um dia que tu vai falar assim: Jesus te ama. A pessoa, tu vai olhar de novo, ela vai estar no chão chorando. Eu quero esse Jesus. Isso é ter uma vida com propósito. Você sabe que as palavras que uma pessoa ela fala antes dela falecer, falam muito a respeito dela. Jesus, antes dele ser assunto aos céus, porque ele não faleceu somente, ele ressuscitou, ele falou: ide, fazei discípulos. Se você sabe, Marcos, capítulo 16, 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Pregue o evangelho a todos. E quando digo todos, todos absolutamente. No trabalho dá para você pregar o evangelho, na escola dá para você pregar o evangelho, na faculdade dá para você pregar o evangelho, em todos os locais dá para pregar. Eu coloquei aqui uma foto bem antiga. Isso daqui, irmãos, algumas dessas fotos aqui já faz muito tempo, mas são núcleos que tinham em faculdade, em escolas. Lá em cima, lá na direita, lá em cima, é o Josué. Cadê o Josué? Ele está aí, né? Só não sei aonde, mas eu sei que ele está. A Ellen, Diego, aqui é minha esposa, e eu lá em cima. Isso tudo eram células. Faculdade, trabalho. A minha célula, para você não ser, eu posso fazer que nem o apóstolo Pedro, posso falar que eu fui perseguido. A minha célula não podia fazer. Chegou um momento lá no quartel, né, que o coronel, ele vetou, ele falou: ó, a partir de agora está estabelecido que não pode fazer nenhum tipo de reunião religiosa. Falei assim: eu não vou parar de pregar a palavra. O que eu fazia? Eu colocava um vigia, colocava na porta um vigia e ficava aqui pregando a palavra pro pessoal. Quando o vigia falava assim, ó, tá chegando um capitão, eu fingia que estava dando a instrução. Então vamos lá, você vai pegar o armamento e tal, você vai não sei o que lá. Só que tinha dia que o que acontecia? O camarada chegava e falava assim: por que esses meninos estavam chorando aí? Eu falei assim: eles estão chorando e tal. Sargento, você está maltratando esses garotos?
Eu falava assim: pelo contrário, eu estou entregando na mão daquele que vai tratar eles muito bem. Ele falava: não, o que você quer dizer com isso? Estou te falando isso só por um motivo, irmãos. Preste atenção. Deus, Ele quer te usar na sua escola. Deus, Ele quer te usar na sua faculdade. Deus, Ele quer te usar no seu trabalho. Amém, irmãos? Então, essas fotos aqui são de coisas que já aconteceram. E o Senhor colocou no meu coração: nós temos que retornar essas velhas práticas, que são boas. De ver gente na escola falando assim: eu quero esse Jesus. Como é que faz para abrir uma célula aqui na escola? Amém? Quantos estudantes nós temos aqui nessa noite? Quantos universitários e universitárias? Levanta a mão. Olha quantos universitários e universitárias. Agora você para imaginar. Você abre um núcleo lá na sua faculdade. Aí você traz para o encontro, digamos, 2 pessoas. A pessoa vai, congrega, aí começa a congregar aqui na igreja. E ela fala assim: como é que eu faço para liderar uma célula também? Imagina o avivamento que vai acontecer no Rio de Janeiro, irmãos. Mas tudo isso, preste atenção, está ligado intimamente à mensagem que Jesus nos deixou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pode ser que você em algum momento foi coibido ou coibida: não pode falar sobre isso. Irmão, respeite, ouça, mas no momento útil e válido, pregue sobre Jesus. Olha o obreiro Yuri falando para eu fazer coisa errada. Eu estou falando para você pregar de Jesus. O que você vai fazer é somente com você. Mas eu estou falando isso para você entender um princípio. Pregue o evangelho. Chega lá, fala para a pessoa: Jesus te ama. Teve um jovem que falou para mim. Ele falou assim: teve um dia que ele chegou no caixa, a atendente estava no caixa, ele passou e ele falou assim para a atendente: olha, eu não te conheço, mas eu queria falar nesse dia que Jesus ama a senhora. Ele falou para mim que a atendente começou a chorar no caixa. Ele nunca tinha visto a mulher. Eu falei assim: tu é ousado, rapaz. Essa experiência eu ainda não tive, não. Tu é ousado. Mas você entende que o avivamento está ligado a gente que é ousada, a gente que é intrépida mesmo. Fala assim: vou pregar mesmo, vou pregar o evangelho. Mesmo que as pessoas falam: vai ser perseguido. Vou ser perseguido. Isso é consequência. Se você sabe que é uma consequência, indifere se você vai ser perseguido, perseguida. Você vai pregar a palavra, porque aí você vai acumular tesouros no reino dos céus. A grande questão é aonde que você está investindo nos seus dias. Não adianta nada ganhar muito dinheiro, mas perder a sua alma, que nem o próprio Senhor Jesus falou. Se tiver como ganhar muito dinheiro e ganhar minha alma também, é isso que eu quero. Mas se não tiver, eu prefiro ganhar as pessoas que estão ao meu redor. Chegar no trabalho, pregar o evangelho. Chegar na escola, pregar. Chegar na faculdade, pregar. Eu prefiro dessa maneira, porque quando chegar lá naquele dia, preste atenção, esse vai ser o testemunho a respeito da sua vida. O Senhor vai falar assim: servo bom, serva boa e fiel, entra nos aposentos do seu Senhor e aproveita. Você consegue entender isso? Irmãos, não adianta nada, que nem esses dias, ano passado teve um show que eu participei, do Bruninho Music. Quem conhece? Todo mundo conhece, né? E aí teve um rapaz que falou assim: você viu lá quem me mencionou no meu Instagram? Olhando de longe, eu nem estava perguntando, era outro rapaz perguntando. Ele falou: quem te mencionou? Ele falou assim: Bruninho Music. Me mencionou e repostou ainda. Aí eu olhei assim: benção. Aí depois eu fiquei pensando: imagina naquele dia o Senhor te mencionar. O Senhor falar o seu nome assim: @fulano, entra nos aposentos do Senhor e aproveita. Eu prefiro ser mencionado pelo Senhor. Tem gente que espera 4 em 4 anos a convocação da Copa. Eu estou esperando o dia que o Senhor vai me levar para os céus, irmãos. Estou esperando o dia que Ele vai falar assim: servo bom, fiel, chegou o teu momento. Serva boa e fiel, chegou o seu momento. Entra nos aposentos do seu Senhor. Entenda, o evangelho não é limitado. Eu pedi para o Lécio colocar aqui uma foto. Tá aí, Lécio. Eu participei de uma conferência da Índia 1 semana atrás. Minha esposa, ela está aqui, ela sabe disso. Eu estudei inglês 5 anos da minha vida. Teve muita gente que falava assim: por que você estuda? Por causa da profissão? Eu falava assim: não é por causa da profissão. Então por que você estuda inglês? Eu falei assim: eu estudo inglês porque eu sei que um dia eu vou pregar para uma pessoa em inglês. Aí teve gente que falou assim: cara, você não sabe o que está falando, não sei o que. Aconteceu. Eu preguei o evangelho.
para muitos indianos. Teve gente que acompanhou e falou: obreiro, não entendia nada, mas eu estava lá. Eu falei assim: Senhor, se o evangelho diz ide e pregar o evangelho a toda criatura, pode ser indiano, argeliano, africano, eu vou pregar para todo mundo, não importa. Conseguiu, obreiro, 100%? Primeira experiência, 70%. Mas eu estou falando isso porque existem pessoas aqui que o Senhor já colocou o desejo no seu coração: estudar espanhol, inglês, alemão. Existem pessoas aqui. Alguns aqui o Senhor já falou: entra em um curso, começa a estudar, porque eu vou usar você. A primeira experiência que eu tive foi em Copacabana. Eu preguei em Copacabana para um gringo, veio passar no carnaval aqui no Rio. Ele falou: estou passando em todos os locais das maravilhas do mundo. Eu falei: é mesmo e tal? Médico bem sucedido. Veio para cá, eu falei: vou pregar a palavra para esse cara aí. Preguei. Aceitou Jesus na praia. Amém. Alguns aqui já tiveram experiências semelhantes, eu sei. Eu só estou te falando isso por um motivo. Aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, segundo o desejo que Ele colocou, faça. Se é para estudar espanhol, estuda. Pode ser que o Senhor um dia te leve para a Espanha, para tu pregar lá. Amém? Ninguém diz amém? Imagine, um dia tu vai para os Estados Unidos, aí chega alguém e fala assim: estou precisando de um brasileiro para pregar o evangelho aqui. Amém, irmãos? Mas olha só, quando a oportunidade bater na porta, você precisa estar pronto. Não adianta você preparar depois: não, espera eu preparar. Falei: Senhor, quando a oportunidade bater na porta, eu quero estar pronto. E você precisa ser essa pessoa também. Amém? A gente vai ter uma peça aqui nessa noite. Queria que você nesse momento abaixasse sua cabeça. Eu quero orar antes da peça começar. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz: Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu quero declarar, Senhor, que os meus irmãos estão recebendo uma unção nessa noite, uma unção de ousadia. Senhor, eu quero declarar que nesse tempo nós iremos crescer em nossa vida espiritual. Eu quero declarar que nesses dias, Senhor, não faltará a revelação da palavra, que o seu Espírito irá nos guiar, Senhor, a águas profundas. O Senhor irá nos mostrar realidades espirituais. O Senhor falará ao nosso coração. Eu quero declarar nesse momento, Senhor, Copacabana irá crescer, Realengo irá crescer, as Américas irão crescer, Jacarepaguá irá crescer. Eu quero declarar que cada líder presente aqui, nesse momento, o Espírito está concedendo uma unção de ousadia, Senhor, unção para crescer, para avançar, para pregar no seu trabalho, para pregar na sua célula, para pregar dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que nessa noite, Senhor, conceda visões a respeito do chamado, visões a respeito, Senhor, da sua família, visões a respeito do seu trabalho. É o que nós declaramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento profetizar que enquanto a sua palavra estiver sendo ministrada, os jovens aqui serão cheios do teu Espírito. Senhor, pessoas que estavam passivas, nessa noite irão se levantar no poder do Espírito. Nós queremos declarar, Senhor, nossa geração é uma geração que se levanta no Rio de Janeiro, é uma geração que se levanta no Brasil. Nós não estamos conformados, Senhor, nós queremos, Senhor, ser usados em tuas mãos. É o que nós declaramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, para termos uma vida com propósito, precisamos ter uma vida totalmente ligada à fonte. Preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão, minha irmã. O Senhor é a nossa fonte. Salmos número 36, verso 9 diz: porque contigo está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. O Senhor é a nossa fonte. Qual é a grande questão? Muitas pessoas, elas tentam depositar toda a confiança dela em algo, e quando aquilo frustra, ela chega no seu quarto, chega na sua cama, começa a chorar, porque depositou a confiança em algo que era errado, em algo que era momentâneo. Só que o Senhor, Ele nos disse: eu sou a fonte, Ele é a nossa fonte. E o mesmo Senhor Jesus disse que aquele que bebesse da água que Ele lhe desse, jamais sentiria sede novamente. Eu quero que você tenha essa percepção espiritual nessa noite. Se não entendermos que o Senhor é a fonte para cumprirmos o propósito, nós seremos frustrados em nossa vida.
O que existe, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas que querem ganhar o mundo todo, mas o coração dele nunca foi ganho pelo Senhor no quarto. Nunca chegou e derramou muitas lágrimas diante do Senhor. Os olhos estão secos. Antes de você ganhar o mundo todo, você precisa ser ganho lá no seu quarto, lá nos seus devocionais. O Espírito tem que ministrar no seu coração, te mostrar as realidades espirituais. Você só vai falar de algo que o Senhor preencheu o seu coração. E essa é a percepção que você tem que ter nessa noite. Infelizmente, existe uma história, que é a história da fonte e a história do balde. O Senhor, Ele representa a fonte nas nossas vidas. Se você tiver acesso à fonte, preste atenção no que eu vou te falar. Você diariamente será renovado no Senhor e renovado. Diariamente, quando você acordar, a fonte que você tem acesso, que é o Senhor Jesus, vai te renovar, dia após dia, momento após momento. Qual é a grande questão? Pessoas que pegam o balde com o tempo, e elas fogem, e elas somem. Preste atenção no que eu quero te dizer. O balde uma hora acaba, meu irmão e minha irmã. O balde representa os prazeres do mundo. 1 de João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa entender que o mundo é corruptível, o mundo passa, os prazeres do mundo vão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Hoje você precisa tomar uma decisão. De onde que eu vou tirar o meu prazer e minha satisfação? Do balde ou da fonte, que é o Senhor? Como o salmista mesmo falou: contigo está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. Eu acredito, irmãos, que sempre quando nós recorrermos ao Senhor, diariamente Ele vai renovar o nosso coração. Escuta o que eu estou te falando. Está cansado? Está cansada? Corra para o quarto, ore diante do Senhor. Não fica lá na internet: estou cansado. Vai adiantar em quê? Recorra para quem pode solucionar o seu problema. Vai para o quarto e fala: Senhor, eu preciso ser renovada por Ti, eu preciso ser renovado pelo Senhor. Renova o meu coração. Senhor, me mostra onde que o Senhor quer que eu esteja. Guia os meus passos, direciona a minha mente. Recorra ao Senhor, Ele é a fonte. E primeiro também decida largar o balde de lado. Pega o balde não. O balde uma hora vai acabar. O mundo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Existe uma história lá em João capítulo 4, versículo 13, que ilustra isso. Jesus, era necessário ele passar por Samaria, e lá ele encontrou uma mulher samaritana. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber da água, essa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Preste atenção no que eu vou te dizer. A água que Jesus está falando é Ele mesmo. Aquele que recorre até o Senhor jamais sentirá sede. Por quê? Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai ser satisfeito pelo Senhor. Quando você acordar pela manhã, você será satisfeito pelo Senhor. Qual a grande questão? Pessoas que querem beber da fonte errada. Pessoas que querem beber de outra água, que é a água do mundo. A água do mundo é que nem a água da praia. Você bebe, é salgada, você parece que não saciou tua sede, você vai ter que beber novamente. Então, entenda uma coisa: o Senhor, Ele quer saciar o seu coração nessa noite. Ele quer que você recorra para a fonte e fala: Senhor, Tu és a minha fonte. Eu recorro a Ti e reconheço que o Senhor é minha fonte. Eu reconheço que o Senhor é aquele que sacia a minha sede. Em último lugar, entenda isso aqui: quanto mais profundo irmos, mais o Espírito nos guiará ao propósito. Preste atenção, irmãos. Para uma geração superficial, Deus levanta uma geração profunda. Deus quer levantar homens e mulheres profundos, profundos na sua palavra, profundos na sua vida espiritual, profundos nas conversas. O Senhor, Ele quer levantar uma geração profunda. E para que isso aconteça, você precisa mergulhar no profundo. Ezequiel, capítulo 47, verso 5 diz: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu
não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Existe um momento que não é você mais. Quando a água é rasa, está batendo no seu pé, você vai para onde você quiser. Mas quando a água é funda, quem te guia é o Espírito. Chega um momento na sua vida que você é levado pelo Espírito. As pessoas falam assim: o que você vai fazer? O Senhor colocou algo no meu coração, eu vou seguir a voz do Espírito. Por quê? É o momento que o que acontece, irmãos? A água não pode ser passada mais normalmente. A água é profunda, e quando a água é profunda, é o Espírito te guiando. Quanto mais profundo você ir no Senhor, mais Ele te guiará ao propósito. Isso acontece quando? Nos seus devocionais, na sua vida diária com o Senhor. Então, quando o seu relacionamento com Deus é íntimo, tem mais fluido, Espírito, tem mais entrega envolvida, as águas ficam mais profundas. Precisamos entender que há um princípio envolvido aqui. Quando nos movemos profundo no Senhor, Ele nos leva até o propósito. João capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Presta atenção, irmãos. O vento ele sopra onde, irmãos? Aonde Ele quer. O vento não sopra onde você quer. Não lhe faça só o que é conveniente, faça aquilo que o vento quer que você faça. Você precisa entender só uma coisa: o vento ele sopra aonde Ele quer, não é aonde você quer. Se você fizesse tudo que lhe é conveniente, seria só uma coisa prazerosa para você. Às vezes as direções do Espírito para a sua vida vão ser direções que na hora vai ser loucura, mas é do Espírito. Não foi assim com Josué? Tinha que dar a volta em Jericó, bradar junto com o povo para cair. Josué podia falar: Senhor, por que eu não posso somente pedir o Senhor rogar do céu, os anjos derrubam? Não, dá a volta, direção do Espírito. Quando o relacionamento é mais íntimo, tem mais entrega envolvida, irmãos, é o Senhor te guiando, é o Senhor te movendo. O vento aqui representa o Espírito, e onde o Espírito quer, nós temos que ser guiados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha agora o que diz, irmãos, a palavra: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Preste atenção, Deus é profundo. Para você conhecer o Senhor, você tem que ir profundo. Ninguém conhece a Deus com uma mente superficial. Se você for perguntar, se você for colocar na internet, até o Jô Soares, ele leu a Bíblia toda, mas não tem revelação de nada, não conhece nada. Ele conhece a escrita, mas não conhece a palavra revelada. A palavra nunca tocou o coração dele como tocou o meu e tocou o seu. Por quê? Deus, Ele quer que você mergulhe profundo, e só podem conhecer o Senhor aqueles que mergulham no profundo. O chamado que o Senhor tem feito nesses dias, preste atenção, é um chamado para você ser uma pessoa profunda nele. Acordar de vez em quando, preste atenção no que eu quero falar para você. Acordar às vezes e o Senhor te mover: não, você não vai lá fazer isso, não, você vai ter um tempo devocional comigo, você vai orar. Não, Senhor, mas você vai orar. De madrugada, alguns serão acordados pelo Senhor. Escuta o que eu estou te falando. Quando você acordar na madrugada, não pensa assim: ah não, foi só uma queda de sono. Não, é o Espírito te movendo. Vai para o teu quarto, vai orar. Vai orar. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Você quer conhecer o seu futuro? Quem quer conhecer o seu futuro aqui? Eu quero conhecer o meu futuro, preste atenção. Clame aquele que conhece o seu passado, o presente e o seu futuro. Ele não te condena pelo seu passado, mas Ele já sabe que o seu futuro é brilhante. Ele já sabe que Ele tem reservado para você lá na frente. Jeremias 33:3 diz isso: clame a mim e eu te responderei. Nessa noite, quando você erguer a sua voz, preste atenção, o Senhor vai te responder. Ele é fiel, Ele vai te responder. Você só precisa ter um senso de urgência no seu coração. Para eu ter uma vida com propósito, eu tenho que clamar ao Senhor que é dono da minha vida. Eu tenho que clamar a Ele. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Nós iremos orar.
Eu acredito que nessa noite o Senhor, Ele quer que nós tenhamos sensibilidade. Nesses dias, irmos profundo nele, conhecemos aquilo que o Senhor tem reservado, propósito. Alguns aqui ainda são relutantes quanto ao chamado de Deus para a sua vida. Preste atenção, Deus opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Se o Senhor colocou algo no seu coração, clame a Ele, fala: Senhor, traz clareza, abre os meus olhos espirituais, fala comigo. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Há uma atmosfera espiritual aqui, irmãos. Preste atenção, nós estamos falando aqui sobre o propósito. Nós fomos criados para um propósito. A palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas com um propósito. Você, meu irmão e minha irmã, foi criado com um propósito. O Senhor nessa noite, Ele quer te trazer clareza para enxergar o propósito na sua vida. Se você sabe orar em línguas, comece a orar em outras línguas nesse momento. Seja profundo nessa noite. Há um ambiente, há uma atmosfera de fé. O Senhor, Ele quer te trazer clareza a respeito do propósito para a sua vida. Oh, Espírito de Deus. Sim, Senhor. Nessa noite nosso coração clama a Ti, e o Senhor nos responderá. Como diz a Tua palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor, Ele quer te mostrar o propósito. Nessa noite tenha sensibilidade, ouça o Espírito nessa noite. Isso, seja envolvido, seja envolvida. Irmãos, há algo que o Senhor quer fazer no meio dos radicais livres. Há algo que Ele quer fazer na sua vida. Há um propósito de Deus. Santo Espírito, mostra, desvenda, Senhor, traz luz, revela. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, deixa que Ele te dê visões. O Senhor vai te dar visões nesse momento. Visões do propósito, visões a respeito da sua cela, visões a respeito do seu trabalho, visões a respeito da sua família, visões a respeito das pessoas ao seu redor. Espírito Santo, seja cheio nessa noite, seja cheia. Seja envolvido nessa noite, pelo propósito. O céu e sol, meu rei, via-me.
os olhos fechados nesse momento. Eu quero chamar aqui na frente você que reconhece que há um propósito para a sua vida, há um propósito para você liderar, há um propósito para você ser até um pastor, uma pastora. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós iremos orar pela sua vida. Irmãos, reconheça o chamado de Deus, reconheça o propósito é maior do que a sua vida. Oh, Espírito de Deus, responda ao Senhor nessa noite, responda ao Senhor no tempo da sua oportunidade. Deus criou todas as coisas com um propósito. Você não está aqui nessa noite de uma maneira natural. Deus te chamou aqui com um propósito específico. Oh, feche seus olhos nesse momento. Eu quero pedir para que os pastores, obreiros e os discipuladores venham aqui na frente. Nós iremos orar pela sua vida. Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Enxergue o propósito nessa noite. Enxergue o propósito. Oh, ralabassore cantarás.